Livro de Esdra, capítulo 5, verso 5. Diz assim: Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciões dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isso. Vou ler de novo. Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciões dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isso. Glória a Deus. Êxodo 5, verso 5. É a palavra de Deus para a nossa vida nessa ocasião. Meus queridos e amados irmãos, paz seja sobre todos nós nessa oportunidade. Eu amo falar sobre restauração, sobre reedificação, sobre fazer de novo, sobre levantar o que está caído, o que estava caído, o que está em ruína, o que estava nas cinzas, o que foi derrubado, o que foi destruído, o que foi, na verdade, às vezes, parcialmente derrotado. Porque essa mensagem, essa palavra, na verdade, ela faz parte da vida de cada um cristão, de cada um crente em Jesus, de cada um evangélico, de cada um servo de Deus, de cada um daqueles que foram salvos, de cada um daqueles que creram. Porque assim, meus irmãos, assim era a nossa vida sem Cristo. Arruinada, destruída, separada de Deus. A Bíblia nos diz que o pecado, em Romanos 3:23, destituiu o homem da glória de Deus. Então, o homem sem Deus é um homem sem a glória de Deus, né? O homem no pecado. O homem sem Cristo, que é quem reconcilia e liga o homem a Deus, ele está, né, alienado, separado, perdido, em trevas, né, por causa do pecado. Então, assim era a nossa vida. Assim era a nossa vida antes que se revelasse a nós o amor de Deus, antes que o Espírito Santo nos convencesse do pecado, do juízo e da justiça, revelasse Cristo para nós. Porque a Bíblia diz que aqueles que são de Deus, o Senhor os envia a Cristo, o Salvador, que faz com que o Espírito Santo os convençam dos seus pecados. Jesus disse: ninguém vem a mim, João 6,44, ninguém vem a mim se o Pai não enviou. Então, é assim que nós cremos. É assim que nós cremos. O Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, conhece os que são dele. De antemão, como diz a Bíblia. E é assim que acontece. Mas nessa história aí, ela tem muito a ver com a nossa vida, porque tanto no passado nós estávamos como destruídos, separados de Deus, e fomos restaurados em Jesus Cristo, a imagem e semelhança de Deus espiritualmente falando, como foi no princípio da criação, quando Deus criou Adão, a sua imagem e semelhança, nós fomos restaurados, abençoados nele, estamos abençoados nele com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais nas regiões celestiais. Nós temos agora a imagem de Deus, que é Cristo em nós. Nós temos o Espírito Santo, nós temos a vida eterna, nós temos a unção, nós temos a palavra, nós temos os dons, nós temos o fruto, nós temos a graça de Deus operando em nossas vidas, nós temos a santidade de Deus em nós, que é Cristo, a justiça de Deus. Nós somos o povo de Deus, a noiva, os eleitos, os escolhidos, os santificados, os restaurados, os predestinados em Cristo, a igreja, a noiva do Cordeiro, os filhos de Deus, né? Nós somos tudo isso. Mas o que acontece? A nação de Israel também foi eleita em Abraão.
a nação de Israel também foi chamada, escolhida, se tornou, por causa da fé de Abraão e da eleição em Abraão, tudo que nós hoje como igreja somos por causa da eleição em Cristo. Mas o que aconteceu com esse povo? A Bíblia diz que essa nação, que vocês lêem essas histórias no Antigo Testamento, ela uma vez por outra desobedecia. Uma vez por outra ela ia para um cativeiro, sofreu invasão militar, uma derrota, uma destruição, né? Não do nome Israel. O nome de Israel nunca pode ser destruído, né? Não da promessa de Deus aos filhos de Abraão. Isso nunca caiu por terra, porque ela inclusive se cumpre no Messias também. Mas Israel, como nação, constantemente se viu em apuros por causa de quê? Por causa do pecado. E nessa ocasião que eu li, no livro de Êxodo, é um livro que fala de restauração, de volta para a sua terra, de volta para o culto, de volta para a adoração, de volta para o serviço a Deus, de volta, não é, para a comunhão com Deus, de volta para servir a Deus como Deus queria. Porque as promessas estavam em Deus, mas no Deus de Jerusalém, né? Porque naquele tempo, irmãos, o judeu cria que estando em Jerusalém, ele estava abençoado pelo Deus de Abraão. Nós temos que entender que hoje não é o lugar físico que você está. Não é onde você se reúne. Se é na Assembleia, se é na Batista, se é Universal, se é na Deus e Amor, se é na Igreja da Graça. Essa não é questão se é lá com o grupo que você se reúne. Não é a questão do local, da nomenclatura denominacional. Você é povo de Deus por estar em Cristo. Não é por estar num lugar. Não é por fazer parte de um grupo que leva um nome. Você e eu somos de Deus, estamos de Deus, servimos a Deus, adoramos a Deus, glorificamos a Deus, andamos com Deus, fazemos a vontade de Deus, somos justificados por Deus, somos abençoados nele, né? Por estar em Jesus. As pessoas pensam que está no lugar. Isso é coisa para os judeus que estavam lá em Jerusalém, né? E achavam que estavam em Deus. Mas mesmo estando em Jerusalém, Jesus disse que para aqueles judeus que o rejeitaram, o mataram, o julgaram, fizeram tudo que você sabe já pela história do Evangelho, que eles eram filhos do diabo, né? Porque se eles fossem filhos de Deus, filhos de Abraão, eles não estariam tratando o Messias assim, o Cristo. Então muitas pessoas hoje estão enganadas porque acham que está no lugar. Eu estou na casa de Deus, né? Eu faço parte de um coral, de um grupo, eu sou obreiro, eu estou no altar do Senhor. A questão do Novo Testamento é estar em Cristo. É estar em Cristo. Cristo é uma pessoa. Se você quer chamar de lugar, é um lugar espiritual, né? Cristo é o amém de Deus. Por ele se cumprem todas as promessas. A questão é estar em Cristo. É quem está em Cristo que é nova criatura, né? Quem está na Assembleia, na Batista, na Universal, na denominação, quem está no lugar. É quem está em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. 1 Coríntios 5,17. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. As promessas de Deus é para quem está em Cristo, não é para quem está no lugar. Mas vamos lá. Seguindo o texto do livro de Êxodo, esse povo já havia sido disciplinado os 70 anos, estavam voltando para Jerusalém e agora eles estavam, de novo, edificando um local de culto, de reunião, que era chamado no Antigo Testamento de Casa de Deus, né? Porque no Novo Testamento, Casa de Deus hoje, somos nós, a nossa vida, a nossa pessoa. Mas isso é outra história que eu não vou tratar aqui, né? A questão é que naquele tempo, naquele período, naquela aliança, naquela circunstância, aqueles homens e mulheres de Deus, eles estavam trabalhando ali para o Senhor, fazendo a obra. E no capítulo 5, no verso 5, diz que os olhos de Deus estavam sobre eles. Deus estava vendo o que eles estavam edificando, construindo. Qual a obra que ele estava fazendo? Deus, ele vê tudo o tempo todo. Ontem, hoje, eternamente, porque ele é um Deus atemporal, eterno, né? Ele já vê
tudo que já foi feito, tudo que está sendo feito e tudo que ainda vai fazer. Para Deus, não tem essa questão de ontem, hoje e amanhã. É tudo uma coisa só, eternidade. Porém, a Bíblia diz que os seus olhos estavam sobre aquela obra, né? Deus está vendo o que eu e você estamos fazendo em nome dele, na obra dele. Ah, o pastor não está vendo, o irmão não está vendo, a igreja não está vendo. O Senhor está vendo. E ele é galardoador dos que o buscam, dos que o servem com fidelidade, com sinceridade. O Senhor está vendo. Os olhos de Deus estão sobre você e sobre mim, vendo o trabalho. Ele está vendo você. Diz que eram os anciões dos judeus, ou seja, ele está vendo você, ele está vendo você, ele está vendo quem é você e ele está vendo o que você e eu estamos fazendo. Que tipo de obra Deus lhe confiou? Que tipo de obra você está fazendo? Como você está fazendo? Às vezes nós dizemos, afirmamos e até estamos fazendo, mas como nós estamos fazendo? Os anciões estavam ali. Mas o que me chamou a atenção aqui pelo Espírito, e eu creio que é da parte de Deus para a edificação da nossa vida, é que diz que os olhos de Deus estavam sobre eles, de maneira que eles não pararam. Porque no contexto aqui, qual era a estratégia do inimigo? Né? Qual era a estratégia daqueles povos que, quando Israel voltou, não queriam deixar eles edificar a casa de Deus, não queriam que eles edificassem Jerusalém? Você sabe da história. Primeiro foram reconstruídas as defesas de Israel, os muros. Esses livros são cheios de lições espirituais para nós, essas histórias. Tudo foi escrito para nossa edificação. Mas é preciso o Espírito Santo para iluminar, senão a gente fica só contando história do passado, história. Nós temos que discernir, extrair espiritualmente dentro dos textos, das histórias, dos personagens bíblicos, da Bíblia, lições espirituais e aplicar para a nossa vida espiritual. Senão são só histórias do passado. Não é verdade? Então o que acontece? Primeiro eles construíram as defesas. É a vigilância. Não é só fazer obra, não é só o que você está fazendo. É vigiar. Vigiar, né? Guardar o que você está fazendo, proteger, cuidar. Ah, Deus cuida, mas Deus cuida através de nós. E Deus cuida através de nós quando nós fazemos direito, bem feito. Eles construíram os muros. É como uma pessoa que compra um terreno, uma propriedade, e tem pessoas que a principal preocupação é fazer logo um muro ao redor, por causa dos invasores. Porque a Bíblia diz em Provérbios que uma cidade sem muro é uma cidade sem proteção, né? Que os inimigos entram e saem, e não vê obstáculo. Tinha os muros, né? Eles construíram as defesas de Israel, os muros, as guaritas com os sentinelas. E a história dos muros é outra coisa, né? Que é dos dias que foi com Neemias. Mas depois eles foram construir o templo, né? O lugar de culto, de adoração. Então aqueles povos ali, que representam o diabo, os demônios, eles não querem que você tenha, né, defesas espirituais. Ele quer que o crente seja um crente, mas não seja um crente vigilante. Ele até admite que você é um crente, porque quando Jesus salva, não tem negócio de diabo, demônio, homem, não. Que ninguém se mete nesse negócio de salvação, não, irmão. Na verdade, quando Deus quer salvar um homem, uma mulher, operando ele, quem impedirá? Ele quer salvar todos, mas ele conhece quem são os dele. Então o diabo não pode impedir que uma pessoa seja salva. Bote isso na sua cabeça. Se você não pregar para ele, outro vem e prega. Se ninguém pregar para ele, Deus dá um sonho, Deus dá uma revelação. Deus se revela o tempo todo, de tudo que é jeito, de tudo que é maneira, da forma que ele quer, porque a soberania é de Deus e ela é livre. A livre soberania da graça de Deus, ele se manifesta do jeito que ele quer, né? Deus salva pela multiforme graça, se manifestando a cada um como ele quer. Então não fica aí preocupado com esse negócio de, entendeu? Não sei quem vai para o inferno porque eu não preguei. Você tem que pregar para ganhar galardão, para cumprir o ID, para fazer o que Deus te confiou, para não ser chamado de servo infiel, para deixar de receber a bênção, para retardar, às vezes, uma obra na vida de uma pessoa. Você tem que fazer tudo isso. Não é isso aí que eu estou te desmotivando a não pregar, nem de pregar. Como virão se não há quem crê?
né? Como ouvirão se não há quem pregue? Me desculpe. Tem que pregar. Agora, esse negócio de salvar é com Jesus. Salvar é com Jesus. Então o diabo não pode impedir de uma pessoa ser salva. Jesus salva ela. Aí Deus comissiona ele para fazer um trabalho. Agora o inimigo vai tentar atrapalhar esse trabalho. Qual era a estratégia ali? Parar a obra. Será que você tem percebido? Será que você tem discernido? Será que você está atento? Será que você está vigiando? Será que você está se esforçando? Será que nós estamos fazendo a nossa parte, aquilo que é responsabilidade nossa, na obra que Deus tem te confiado, na obra que Deus te chamou para fazer? Você é um crente revestido do poder de Deus, revestido da armadura de Deus. Você é um crente, né, revestido das armas espirituais, que tem certeza na sua cabeça da sua salvação. O capacete da salvação, a couraça da justiça numa vida correta, a espada do Espírito, você maneja bem a espada do Espírito, você tem a palavra, né? Você tem o calçado da preparação do Evangelho, você está preparado para pregar o Evangelho? Será que nós estamos? E ser preparado para pregar o Evangelho, primeiramente, é estar com a vida correta diante de Deus, fechando as brechas, uma vida de devoção, né? Uma vida de quebrantamento, de contrição, uma vida de obediência, uma vida de temor, uma vida de amor, uma vida de amar o próximo, não fazer guerra contra o próximo, contra o irmão, nossa guerra contra o diabo, contra os demônios, contra os principados, as potestades, as forças espirituais da maldade, é contra o reino das trevas, não é contra a igreja, liderança, irmão, contra o próximo, ninguém da família, muito menos, né? Então, o inimigo quer parar essas pessoas que têm essa visão. Irmão, aprenda uma coisa. Quem não tem a visão de Deus, do chamado, do reino, da obra, quem não se posiciona como igreja, já está deixando aí à vontade, né? É claro que ele combate contra a salvação, mas com relação à obra, né, nós temos que cuidar das defesas, da vida de oração, do revestimento, tudo que eu falei aí. E depois de cuidar das defesas, nós temos que prestar o nosso culto, a nossa adoração, na casa de Deus que somos nós. Não adianta ir para o culto, cantar louvor, não adianta nesse aspecto, cantar louvor, ouvir a palavra, né? Orar lá, estar com os irmãos, e graça e paz, paz do Senhor, essa coisa toda do envolvimento, do cumprimento, de toda aquela atmosfera ali do culto, de tudo que faz parte da reunião, mas não vigiar. Quando chega nas defesas, o inimigo entra com facilidade. E não adianta também, nós já chegamos a esse ponto, desse entendimento, que o culto começa quando você e eu acordamos. O culto é a nossa vida para Deus, é a vida diária. Nós já chegamos ao ponto de entender, né, que não é a questão de se reunir por meia hora, 1 hora, 2 horas, que é a essência, que é a totalidade, que é a integridade, a integralidade do culto. O culto é o nosso dia a dia, nós já temos esse conhecimento. Na verdade, nós já temos muito conhecimento das coisas de Deus. É que não é completo e que todo dia a gente tem que aprender, porque é profundo, é um oceano, mas nós, igreja de hoje, nós já sabemos, nós temos muito conhecimento. O que nós precisamos é praticar o Evangelho. Porque, na verdade, depois de colocar as defesas e estar construindo a casa de Deus ali, né, eles enfrentaram a oposição para parar, porque aí o inimigo já viu que não dá para atrapalhar a salvação, ele vai tentar atrapalhar teu chamado para pregar o Evangelho, o teu chamado para edificar a casa de Deus, que é você. A casa de Deus hoje é você e eu. Vejam bem, não estou dizendo que você não tem que se reunir, eu não estou dizendo que você não tem um local de se reunir, que você não tem que ter uma liderança sobre você, eu não estou dizendo que você não tem, né, que pertencer a um grupo, né, e esse grupo está dentro da igreja, e a igreja que está dentro do reino de Deus, não. Agora, a casa de Deus é você, eu e você, a sua vida. E aí você está edificando essa casa para Deus. Deus quer que a minha vida e a sua vida seja cada dia mais edificada, que os muros estejam bem construídos, que o local de adoração, de culto, que é o nosso coração. Vejam que no chamado ensinamento das bem-aventuranças, Mateus capítulo 5,
Quem não tem um coração limpo e puro não vê a Deus. A gente vai ver ali, pode conferir depois, que, né, como ver a Deus? Ver Deus agindo na sua vida, ver Deus trabalhando, ver Deus se manifestando, ver Deus operando pelo Espírito Santo na dispensação da graça, no Evangelho, no reino de Deus. É preciso ter um coração puro, limpo, santificado, né? É preciso. Então, o que acontece? Esse é o nosso local de culto, é o coração, é a nossa vida. E depois o local que a gente se reúne com os irmãos, com a liturgia, enfim. Mas os inimigos ali, eles queriam parar. Mas a Bíblia diz que os olhos de Deus estavam sobre os anciões, de maneira que eles não podiam parar. Olha, o que eu quero concluir essa palavra dizendo é que aquele que os olhos de Deus está sobre ele, que os olhos de Deus que fala de onisciência, fala também de cuidado de Deus. Olha, se você não conseguiu entender todo esses 20 e poucos minutos da mensagem, mas se você entender essa parte, já é tudo. Olhos de Deus sobre você significa o cuidado de Deus. Aquele que Deus está com os seus olhos sobre ele, aquele que Deus está cuidando, ele não tem como parar na obra de Deus. Não tem. Sabe por quê? Porque o próprio Deus está injetando nele unção, palavra, falando com ele, revelando, dirigindo, orientando, trabalhando, usando. Os inimigos se levantam para parar, acusam, blasfemam. Se você lê o livro de Esdras, o livro de Neemias, o livro da restauração, né, dos que voltaram do cativeiro, da restauração da cidade, da restauração do templo, da restauração do culto, de toda a restauração do sistema de sacrifício, da restauração das famílias, dos nomes dos que realmente eram judeus, enfim, toda essa história aí longa e cheia de contextos, de ensinamentos, você vai perceber o seguinte, que a estratégia de Sanbalat, Tobias, de Gesem, dos Amonitas e todo aquele povo ali, entendeu? Contra, era para eles parar, né? Mas quem? E muitos pararam. Muitos pararam. Muita gente hoje está parando. Muitos já pararam porque sucumbiram, caíram diante da afronta, diante das estratégias do inimigo. Muitos caíram diante das astutas ciladas do diabo. Muitos pararam. Muitos o diabo paralisou, imobilizou. Mas aquele, é isso que eu quero que você aprenda, aquele que os olhos de Deus estão sobre ele, e diz que era os anciãos. Quem é um ancião? O ancião, eu vou explicar para você, se tratando de um crente, é uma pessoa maduro, experiente, é uma pessoa que conhece a Deus, que anda com Deus. A pessoa fala que ancião é só obreiro, né? Ancião é todo aquele que tem essas características. Você pode ser um jovem e ser um ancião. E você pode ser uma pessoa de idade e não ser um ancião para Deus. Agora, o ancião é aquele que os olhos de Deus estão sobre ele e que não para. Esse homem não vai parar. Eles mandaram carta para o rei Dario, né, que era o rei que tinha liberado o povo para voltar. Acusaram os judeus. Acusaram. Diz que eles eram uma cidade amaldiçoada, rebelde, que tinha um histórico, né, de um povo rebelde. Esse grupo aí de anciãos, eles não deram crédito, muitos pararam, mas eles continuaram trabalhando. Nesse grupo estava Neemias, né, que disse que a obra era grande, não podia parar, né? Enfim, inclua aí seu nome, o nome de todos os fiéis, que na perseguição, na luta, na batalha, na peleja, na guerra, na afronta, no levante, né, do inimigo, ele não para. Ele não para, não é por mérito dele, não. Ele não para, não é porque ele é o tal, né? Como diz hoje no popular, que não é a expressão correta, não é porque ele é o bichão, porque ele é o tal, porque ele é o bambambam, porque ele é o cara, porque ele é cheio de capacidades pessoais. A Bíblia diz que a nossa capacidade vem de Deus. Na nossa vida não deve ter lugar para soberba e jactância. A soberba precede a ruína, a queda. Você e eu temos que tributar tudo à glória de Deus, ao nome de Jesus, à graça de Deus. O que somos pela graça. É isso que eu tenho entendido no Evangelho, é isso que eu creio, que eu me esforço para viver, prego e ensino. Que, na verdade, nós temos que dar toda a honra, toda a glória ao Senhor. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Então, o que acontece? Olha, esse grupo aí não parou. Se inclua nesse grupo que não para.
Porque os olhos de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus, a bênção de Deus, a palavra de Deus, a unção de Deus, a graça de Deus, a vida de Deus, o socorro de Deus, a justiça de Deus, o alívio de Deus, o refrigério de Deus está sobre a sua e a minha vida. Por isso a gente não tem parado. A gente não tem parado porque o Senhor tem sido conosco. Porque infelizmente, para nossa tristeza, muitos desertaram, muitos voltaram atrás, muitos pararam. Mas nós não somos dos que recuam, dos que retrocedem, porque Deus não tem prazer no covarde, no tímido, no medroso. Quando você e eu estamos fracos, o que nós temos que fazer é buscar o Senhor, porque o poder de Deus se manifesta e revela na fraqueza do homem. Quando você fala, eu sou fraco, o Senhor disse para Joel, diga ao povo, diga a eles, diga ao fraco, eu sou forte. Primeiro nós temos que tirar forças da fraqueza. Hebreus capítulo 11, lá pelo verso 32, falando daqueles que são considerados valentes, heróis da fé, diz que no verso 32 diz que eles tiraram fraquezas da força. Olha que expressão linda, que mensagem poderosa nós podemos tirar dali. Eles se esforçaram na peleja. Você tem se esforçado na batalha, na guerra, na peleja? Você tem se esforçado? Ou você é daqueles que quando está fraco, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, quando está abatido, você se entrega, se rende, recua, retrocede? Deus fala que o que retrocede para a perdição, o que retrocede, Ele, na verdade, é um medroso, é um covarde, porque quando a gente busca o Senhor nos reveste de novo. Então, desejo que você creia que os olhos de Deus estão sobre você e que você não pare. Não pare nada na sua vida do que você está fazendo para Deus. Tenha certeza que você foi chamado para fazer, você está fazendo, e o inimigo se levanta contra contra quem é a pessoa no Senhor e contra o que ele está fazendo, mas o inimigo não tem esse poder. Satanás é um derrotado, os demônios estão derrotados, nós temos que crer na vitória na cruz, está escrito, é a palavra de Deus, que na cruz Jesus despojou principados e potestades, toda a força do mal. Nós temos que entender que espiritualmente nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E lá de cima, espiritualmente falando, nós sabemos da batalha aqui de embaixo. Nós vemos essa batalha pelos olhos do Espírito, pela palavra, mas nós também vemos que os inimigos que lutam contra nós, isso é muito importante você saber, que os inimigos que estão lutando agora contra a nossa vida são inimigos derrotados. Despojar significa arrancar, tirar. E na cruz Jesus tirou as armas de Satanás. E por que ele nos persegue, se levanta e guerreia tanto? Porque na verdade ele só vai se render quando for jogado no lago de fogo. Mas nós estamos lutando contra inimigos despojados. Aprenda isso. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida mais e mais, que você creia que você é um ancião de Deus, os olhos de Deus estão sobre você, por isso você não pode parar. A glória não é nossa, a glória é do Senhor, é o Senhor, Nós só estamos esperando no Senhor. Os que esperam no Senhor têm o quê? Tem suas forças renovadas. Deus trabalha para aquele que nele esperam. O que espera é aquele que crê. E o que crê com essa fé, ele apaga todos os dardos inflamados do maligno. E a Bíblia diz também que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas porque ele nos fortalece. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores porque ele nos amou primeiro. Não sei qual é o seu momento, não sei o que você foi chamado para fazer no reino, entendeu? Eu sei que você foi chamado, não sei o que você está atravessando, mas Deus está falando conosco nessa palavra. Meus olhos estão sobre você. E por causa disso, você não vai parar. Você reedificou os muros, agora você está edificando a sua vida espiritual, o local de culto, você está fazendo a obra de Deus e ninguém vai parar. Por quê? Porque toda arma forjada contra ti não prevalecerá. E toda língua que se levantar contra ti, em juízo será condenada. Se você passar pelo fogo ou pelas águas, o fogo não te queimará, e as águas não te submergirão, porque tu é o Israel de Deus fiel, tu é o remanescente fiel. Nós somos aqueles que estamos
fazendo a obra como Deus quer, no lugar que Ele nos colocou. E por isso tanta fúria, tanto levante, tanta afronta. Mas pela palavra de Deus, nós afirmamos, pela nossa fé nela, pela nossa fé no nosso Deus, que os inimigos do Senhor não prevalecerão. Nessa história, eles não prevaleceram, não prevaleceram. Os muros foram construídos, a casa de Deus foi construída, os judeus voltaram a ser uma nação forte e poderosa dia após dia, por causa que aquela obra foi o Senhor que liberou o coração do rei para mandar eles de volta e mandou fazer. Olha, quer que eu diga uma coisa para terminar? Obra que Deus confia, obra que Deus manda fazer. Se nós vigiarmos, se nós não tememos o inimigo, não tem quem pare. Não tem ninguém. Porque Deus falou nos dias de Moisés que quando Israel obedecesse, ninguém prevaleceria contra ele. Ninguém. E Jesus disse para a igreja: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Contra a minha igreja. Você é um membro desse corpo, da igreja de Cristo. Você faz parte e você está como um ramo que está dando fruto. Você está ligado à videira. Aquilo que é de Deus, o maligno não toca. O inimigo não pode prevalecer sobre você e sobre mim, porque você está na promessa de Jesus de que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida. Que 1000 cairão do nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando, para a glória dele sempre. Se você que pela primeira vez, através de um compartilhamento de alguém, ouviu esse vídeo, nós temos já quase 70 vídeos, porque começamos agora de forma artesanal, sem muita tecnologia, sem muito espaço para um local específico, mas aqui o objetivo desse canal, o objetivo dessa palavra não é mostrar minha cara, não é mostrar o cenário exatamente aqui atrás, embora que aqui seja um fundo aqui muito bonito, porque tem a bandeira de Israel, mas não é isso. O objetivo é que a palavra que eu falar aqui, ela seja a palavra de Deus para a sua vida, a palavra inspirada pelo Espírito, a palavra rema, a palavra que venha para abençoar a tua vida. Eu tenho uma preocupação em meu coração, que a palavra de Deus alcance você. Não é exatamente a minha pessoa, não é nome de escrito, não é o cenário, não é a tecnologia que eu uso, é, na verdade, a palavra de Deus, que é a palavra de Deus que é poderosa para abençoar nossas vidas. Se você gostou desse vídeo, acesse os demais. Se você gostou, compartilhe e ore por esse canal, porque ele vive, posso crer no amanhã. Ore pela minha vida, para que eu continue sendo instrumento de Deus. Em nome de Jesus. Amém.